Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui para continuar esse curso aqui, certo? De JavaScript. E hoje a gente vai ver os tipos, né? A gente viu que dá para armazenar variáveis. Vocês conheceram o let, né? Que é a forma mais comum e também mais voltada ao clean code. Clean code é basicamente quando você quer ter um código bem montado, né? Tirando aquela questão do var, que pode ser acessado em outros scopes. A gente viu isso antes, por isso que a gente usa o armazenador let. Eu coloquei aqui o nome da variável, né? Em cada uma dessas aqui tem um identificador diferente e eu vou explicar o que ela está fazendo. Vocês estão vendo aqui que ela está armazenando coisas diferentes, certo? No primeiro, ele está armazenando um número. No segundo, armazenando um texto. No terceiro, armazenando um valor booleano, certo? O que é um valor booleano? É algo que armazena uma verdade ou uma mentira, né? Então, essa variável aqui, ela representa uma verdade ou uma mentira? Ela representa uma verdade. Então, se eu colocar isso aqui dentro de um if, então, por exemplo, if boolean var igual a true. Então, se for igual a true, ele vai continuar no código aqui dentro, né? Por exemplo, criar outra variável. Let que var ali que programa em C Sharp. E a gente usa let, né, como eu falei em JavaScript. Teste, uma variável de teste, igual a 1, 2, 3. Só para já adentrei logo na explicação dessa variável aqui, porque para explicar, né, de cara, porque não faz muito sentido ter um true aqui. O que isso significa? Tem um array, certo? Tipo objeto, uma função, certo? Eu já mostrei isso aqui, armazenamento de função, a gente vai passar de novo. E aqui a gente tem o undefined var, né? Uma variável que a gente cria, mas não tem um igual, né? A gente não atribui valor nenhum. E isso aqui você só consegue fazer em linguagens fracamente tipadas como JavaScript, tá? Porque variáveis linguagens de programação, aliás, fortemente tipadas, como por exemplo C Sharp, você teria que colocar um igual a 3 aqui, certo? Ou teria que identificar aqui, ó, int, certo? Mas em JavaScript não precisa, certo? É uma linguagem fracamente tipada. E aqui o tipo nulo, certo? Então, vamos aqui do começo. O primeiro que a gente tem é a variável do tipo int, né? Ou do tipo numérico. Em JavaScript não tem tanta importância. Se você coloca 0,54, que acredito que é ponto. Porque meu VS está em inglês, certo? Quando é em inglês você utiliza o ponto para fazer separação de número, certo? Como se fosse aqui 54 centavos, você não coloca vírgula, você coloca ponto para representar 54 centavos. As variáveis elas vão representar algo que você precisa agregar valor, né? Então, o que que essa variável representa? O que que isso aqui representa? 0,54 centavos. Isso aqui representa o dinheiro sobrando para comprar uma paçoca. É um exemplo meio xoxo, mas né, eu estou dando significado para esse 0,54. Então é para isso que o nome da variável vai servir. E assim como os outros tipos, né? Os outros tipos, por exemplo, tipo de texto. Olá, já sei aqui, ó. Essa variável aqui, né, let, tem esse identificador aqui string var, né, que significa basicamente uma variável do tipo string, e string é o tipo de texto. Beleza? Então isso aqui é o tipo string, ou conhecido também como tipo de texto. Então eu vou colocar aqui titio. E o que significa esse titio? Qual é o valor que eu posso agregar nesse titio? O que isso significa? Primeira palavra do filho. Então, a primeira palavra de um bebê, pode ser que é maior. Porque Deus me livre ter filho. De um bebê. Então, assim, você dá significados para as variáveis não pelo tipo, não pelo let, mas por esse nome,
né? Independente do tipo dela, é importante vocês darem um nome e um valor, né? Uma narrativa, né? O que ela significa. E aqui, se vocês observarem, eu tenho dois nomes diferentes. Por que que essa aqui eu fiz dessa forma, sem colocar nada maiúsculo, e essa aqui eu fiz de outra? Para vocês perceberem que isso aqui também faz parte do Clean Code, né? As variáveis em programação real, geralmente você faz em inglês, tá? Então, inglês é um pouco essencial, entre aspas, porque você consegue simplesmente traduzir no Google, se você for criar uma palavra aí, mas otimiza muito o seu tempo quando você já sabe coisas simples do inglês ali, do seu ambiente de trabalho, mas isso varia, certo? E quando você vai trabalhar ali, geralmente você decora muitas palavras em inglês do código, beleza? Então não precisa se preocupar. E aqui, o que que acontece? Quando você tiver uma variável que, por exemplo, aqui teria que ter um espaço. Ao invés da gente colocar espaço, a gente coloca a primeira letra maiúscula da próxima palavra e deixa tudo junto, porque o código não aceita variáveis, uma variável com nome separado. Mas então, voltando aqui ao principal. Esses são os tipos que a gente tem, certo? O número, tipo numérico, né? Ele pode ser da forma que você quiser, beleza? Não tem limitação, pode ser do jeito que você quiser. Em outras linguagens é diferente, mas aqui em JavaScript pode ter quantos pontos, né, vírgula você quiser, então é tranquilo. Mas, por exemplo, o tipo int geralmente é de 1 até 9. Ou de 1 até 9 não, tipo, são números inteiros, não tem nada de vírgula, sabe? Por exemplo, isso aqui não é um tipo inteiro, certo? Então, em JavaScript não tem muito problema. Você pode colocar qualquer tipo. Aqui é o tipo string, certo? E é um tipo de texto, como a gente já viu, armazena um tipo de texto. E você pode exibir na tela um texto, você pode armazenar o nome de alguém, mostrar na tela, armazenar o nome de alguém e mandar para o banco de dados. E voltando sobre esse tipo inteiro aqui, existe o tipo double e float, tá? Mas para JavaScript não é interessante, mas basicamente são os números quebrados, beleza? O tipo booleano, como a gente já falou, do if, e basicamente ele representa uma verdade ou uma mentira. E a gente pode ver nesse cenário aqui. Vamos lá. Var let, né? Número 1, número igual a 1, let número igual a 2. Beleza? Então aqui a gente acabou de criar uma variável, certo? E aqui a gente vai ver uma questão. Se número... A gente tem que... Número 2. Número 1. Se número 1 mais número 2... Aí você coloca isso aqui entre aspas. Aqui no caso não vai precisar. É igual a 4. Então o que a gente está perguntando aqui? Seria entre parênteses, né? Mas no caso não vai precisar. Queria só isolar aqui. Mas nesse caso aqui não tem muita necessidade, mas vamos deixar assim, ficou isolado, né? Primeiro ele vai fazer a soma de 1 com 2, e aqui no caso vai dar 3, certo? Então, isso aqui o 3, né, que é a soma desses dois, é diferente de 4. Então ele não vai entrar aqui dentro, certo? Então esse console.log não vai funcionar. Entrou porque é igual a 4. Então isso aqui vai ser igual a 3 e 3 não é igual, isso aqui significa igual, tá? Então vocês podem ver que o igual aqui dentro é basicamente igual esse armazenador aqui, só que você repete duas vezes. E aí vai ser um igual. Né? Como a gente usa isso aqui, o símbolo de igualdade para armazenar, então dois deles significa igual. E
basicamente ele não vai conseguir entrar aqui. Beleza? Vou apagar isso aqui para ele não dar um console, não atrapalhar. Ó, não aconteceu nada. Aqui ele saiu um console, mas não é do nosso, tá? Porque o console que a gente colocou é esse aqui. Mas então, se eu aumentar mais um, ele vai dar 4, né? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Então, isso aqui é igual a 4. Depois ele compara se o resultado de número 1 mais número 2 é igual a 4. Então, nesse caso, positivo. Vamos só salvar aqui. E aí, entrou porque é igual a 4. Então, essa é a função do tipo bool, né? O tipo booleano. Beleza? E o tipo array. Beleza? A gente usa muito array, principalmente para renderizar a lista, né? O que é renderizar a lista? Quando você entra em algum site, ele pode ter várias listas, como por exemplo, listas de matérias, ou até mesmo lista de notas de provas. Então a gente poderia ter aqui nomes de matérias também, como geografia. Um tipo array ele pode armazenar vários outros tipos, né? Então a gente poderia ter aqui uma verdade também. Então aqui, isso aqui poderia representar? Eu tenho uma matéria geografia que o aluno tirou 2 e que mesmo assim ele passou, porque a média na minha escola aqui é 1, e ele ainda tem 4 pontos extras sobrando da unidade passada, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu armazeno essas informações, talvez para jogar no banco de dados ou mostrar na tela de algum sistema, de professores, sabe? Então, basicamente é o que isso aqui faz. Eu posso armazenar vários tipos diferentes em uma variável só, beleza? Considerando que eu abra chaves e feche chaves, né? E representa um array, que é basicamente uma lista. Tipo objeto, o tipo objeto é basicamente uma condição de chave-valor, né? Então a sintaxe é abrir chaves, fechar chaves, e dentro desse contexto aqui, né, de abrir e fechar chaves, você armazena uma, um tipo, né, chave-valor, que é basicamente uma propriedade, um valor, uma propriedade, um valor. Dessa forma aqui de criação, né, quando você digita aqui, basicamente você pode colocar quantas propriedades você quiser. Então eu coloco aqui nome, João, idade, 30, profissão, engenheiro. Então assim, a função de array e de objeto é basicamente armazenar várias coisas em uma variável só, né? E ali dentro você tem disponível. Então você representa aqui que isso aqui vai ser um profissional. Então você criou o let, né, que é um armazenador, identificou ele como profissional, igualou a ele a um nome, a um objeto, e dentro desse objeto tem a propriedade de nome, certo? O valor João, idade também é outra propriedade, e tem valor 30, e a profissão, que é engenheiro, certo? Então fica muito mais fácil você armazenar em uma só variável. Em vez de você ter que ficar, por exemplo, profissional, profissional 2 igual a nome João, que tem idade 30, certo? Engenheiro. Mas não é a mesma coisa? Qual seria a diferença? A diferença é que no código, quando você quer padronizar a criação de algum tipo de variável que tenha a propriedade de chave e valor, certo? Você precisa padronizar para os outros programadores. Então, os outros programadores vão saber aqui é, um profissional ele tem que ter o tipo nome, a propriedade de nome, né? Tem que saber o nome dele, a idade dele e a profissão dele. E aí, assim, eu identifico quais são as propriedades e centralizo ali naquele objeto. Quais são as propriedades que tem que ter o, o profissional no meu programa. Já esse aqui fica um pouco meio estranho, sabe? Eu não preciso, tipo, que tem. Então, quando é objeto, eu simplesmente coloco nome, João, idade 30. Eu não preciso colocar nome, João, que tem idade 30 e engenheiro, sabe?
E assim, quando você vai manipular o código, é muito mais fácil quando você usa um objeto do que isso aqui. Isso aqui, quando você vai manipular, a gente ainda vai aprender como é que faz a manipulação de valores, de tipos, certo? Mas é muito mais tranquilo quando você manipula objetos, beleza? Por quê? Porque é o seguinte, aqui, quando você coloca o nome da variável que a gente criou aqui em cima, profissional, colocar 1 para diferenciar do profissional 2, eu tenho acesso à idade, nome e profissão. Já se eu colocar aqui, por exemplo, profissional 2, sabe, vai ter métodos e variáveis para a gente fazer coisas com variável, certo? Para a gente deixar ela maiúscula, para a gente quebrar ela, mas não vai ter nada que seja muito direto ao ponto, né? Por exemplo, ponto, eu já tenho ali de cara a informação de idade, nome e profissão. Mas se eu der um ponto aqui, eu não tenho esse tipo de acesso em string, né? Que é esse tipo aqui que eu criei para dar o exemplo. Beleza? Bom, tipo função, basicamente você coloca o identificador, que é um armazenador de dados, o nome function var, igual, aí você cria uma função. Né? A gente já viu que tem duas formas, tem essa daqui, né? Aí o scope estiver aqui dentro, ele vai executar. Teste. O scope estiver ali, vai executar. Beleza? E aqui, por que que não funcionou? Vocês já deveriam saber. Porque eu não chamei a função. Aí eu tenho que chamar ela aqui. Beleza? Que ela está armazenada na variável. Vamos salvar aqui e rodar. Teste. Beleza? Que é o que a gente botou aqui. É o tipo indefinido, que é basicamente quando você cria uma variável, mas não preenche ela, e aí você usa ela mais pra frente para preencher com alguma coisa, né, com um definitivar, igual a teste, por exemplo. Aí eu peguei o que já está criado e defini ela, né, mas aqui ela não tem nenhuma definição, então por isso que ela é undefined var, que é uma variável que não tem definição. O tipo nulo, tá? Essas duas aqui são as menos usadas, a gente não usa para nada, basicamente. O que a gente mais usa é o número, o tipo texto, o tipo booleano, o tipo array e o tipo objeto. E o tipo função. Então essas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 primeiras aqui, tá? O que a gente mais usa e profissionalmente é o que eu mais uso hoje em dia. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje para vocês conhecerem as variáveis, os tipos de números, né? Por exemplo, em JavaScript você pode generalizar e falar isso aqui é um tipo número, né? Mas já em outras linguagens tem que ser um tipo inteiro, que é um número que não é quebrado, o tipo double, float e decimal, tá? São tipos que a gente leva ponto, certo? E você consegue colocar os centavos de, por exemplo, 1257, opa, ponto 22. Isso aqui já seria um tipo, acredito que double, acredito que double já suporta isso aqui. Float, geralmente acho que é quando tem mais pontuação, é isso mesmo. E é isso, certo? Espero que tenha ficado claro o vídeo de hoje, mostrar quais são os tipos possíveis para armazenar, beleza? Em JavaScript a gente pode armazenar qualquer coisa dentro de uma variável, já, por exemplo, outra linguagem fortemente tipada, que é o que significa que basicamente você tem que definir um valor e aquela variável vai ter aquele valor, sabe, não pode mudar. A criação dela tá como string, então tem que ser string, não pode ser number, beleza? Mas JavaScript já é tranquilo, você pode fazer isso, mas não é recomendável, né? Por isso, se você for criar um sistema financeiro, por exemplo, é bom você utilizar o TypeScript, que é a mesma, é bem parecido, é o JavaScript, só que você tem que fazer essas acusações do qual o tipo da variável. Mas esse JavaScript que a gente está aprendendo é tranquilo, não tem esse problema. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, a continuação desse curso, e é isso, até a próxima.